Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologia do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 282 e hoje a gente vai falar da missão NISA. Por que a gente vai falar do NISA? A gente falou do Biomass outro dia, mas a semana passada eu estava dando aula na pós-graduação, aliás, na retrasada, na pós-graduação, no MBA, né, da Ambigel. Aliás, Christian, como é que é MBA? Eu sou péssimo. MBA em Geotecnologias e Análise de Dados Espaciais. Exato. Inclusive, a gente vai ter um evento dia 9 de junho, tá? Que é o dia que esse episódio estará indo ao ar, né? Então, inclusive, depois me manda aqui, Christian, que eu já vou botar aqui embaixo o link para as pessoas se inscreverem, para a gente convidar as pessoas para participarem para a abertura da 4ª turma do MBA, que eu já não lembro mais o nome, é um problema que eu tenho, mas, enfim, o Christian falou e está tudo certo. Eu sei que é geotecnologia e análise de dados espaciais. Acertei? Maravilha. Então, não estou tão ruim assim. Isso porque eu já dei aula para 3 turmas, enfim, né? Faz parte. E na minha última aula, com eles me perguntaram muito sobre radar. A gente tinha feito o evento, durante o meu módulo, eu e Gustavão fizemos o evento sobre aplicações de radar nos estudos, né, da vegetação, e então tinha muita dúvida sobre radar, e me perguntaram muito sobre a missão NISA, e qual era a relação com o Biomass e tal. Como a gente já fez um episódio específico sobre o Biomass, a gente resolveu falar, até porque nós fizemos antes do episódio passado, o episódio 280, nós falamos sobre lacunas no ensino de radar, né, no Brasil, enfim. E foi uma discussão muito legal. Só que antes da gente avançar, tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Tudo bem, Christian? Fala aí, tudo certo. Vamos dar continuidade aqui, né? Celebrando aí também o lançamento da turma, né? Do PDI-SAR. Muito bacana ver o interesse do pessoal por isso, né? Ainda que pareça bem complexo assim numa primeira vista, né? E a depender do que você vai aplicar, realmente tem um nível de complexidade, mas a gente precisa entender isso, tá? Então, se você trabalha com sensoramento remoto ou tem interesse em trabalhar, isso aqui é indispensável, né? Então a gente precisa entender como que porque é uma nova geração, né, de sistemas sensores desse tipo para estudos específicos, né? E aí a gente vai comentar sobre isso ao longo do episódio. Maravilha. E aí, gente, tudo bom? Boa noite a todos e todas. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Sempre bom. Galera da madrugada. É importante a gente tratar sobre questões de radar, né? Já falamos do Biomass, como o professor falou. Falamos não, é porque eu ouvi, mas falamos e eu ouvi sobre o Biomass e hoje sobre o NISA, porque a gente está vivendo, até mesmo a partir do evento ali, né? Que a gente teve de PDI, do PDI-SAR ali, a gente percebe quase 3 mil pessoas, né, inscritas num evento sobre radar. Significa que estamos caminhando para uma nova tendência de utilizar múltiplos sistemas sensores. A gente está numa pegada aí de poder combinar sensores por cubo de dados, por programação, seja Python, seja JavaScript, né, R, enfim, o que você domina e que você quer trabalhar. Então, é importante, antes de sair utilizando o dado, que você conheça como esse dado vai ser gerado, por que ele está sendo gerado, qual das bandas você vai poder utilizar. Eu acho que o episódio de hoje ele tem esse intuito, né, de falar sobre mais uma base, né, que a gente vai poder usar, mais uma missão. Isso é muito importante e torço que surjam cada vez mais, né, que a gente possa
tem muitos conjuntos de dados, cada um dentro de uma faixa, de uma linha aí que possa nos auxiliar. Mas é isso. Maravilha, maravilha. Bom, antes da gente começar a falar do NICE, está passando aqui embaixo, você que está assistindo a gente em vídeo, tá? ambigel.com/MBA-lancamento. Lançamento sem o cedilha, né? Então, MBA lancamento, _lancamento, tá? ambigel.com/MBA-lancamento. Dia 9 de junho, às 20 horas. 9 de junho às 20 horas, não perca, se cadastre para participar, é uma nova turma, né? E já dando spoiler aí, está vindo uma nova pós-graduação, já foi aprovada, está sendo gravada, está sendo produzida, e em agosto a gente começa a nossa pós em sensoriamento remoto, em conjunto Ambigel e Geosensor. Então, já dando um spoiler grande aí, fiquem atentos, porque em breve a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre NICER. Bom, vamos lá. O NICER é uma missão conjunta entre NASA e ISRO, que é a Agência Espacial Indiana, SAR Mission. Então, NICER é um acrônimo de NASA, ISRO, SAR Mission. Né? É uma missão bastante ousada também, assim como a missão do Biomass. Biomass vai ser, tecnologicamente falando, a missão mais ousada, porque nunca nós tivemos orbital um sistema SAR na banda P com uma frequência tão baixa, 475 MHz, se não me falha a memória, tá? E normalmente sistemas sensores a gente trabalha aí com gigahertz, e aqui a gente está falando de banda S também e banda L. Então é uma missão integrada que tem um design bastante audacioso também em termos de construção, a gente vai falar sobre isso, né? E que traz aí uma perspectiva muito interessante de compreensão da superfície terrestre. É uma pena, pelo que eu participei de algumas discussões, eu assisti a alguns webinars do pessoal da NICER, conversei muito com o Vitor Prudente, que é um amigo nosso, que já esteve aqui no podcast com a gente, que vai estar na pós também com a gente, falando sobre a parte de sensoriamento remoto aplicada à agricultura, né? E a gente percebeu que a gente não teria a cobertura da banda S, né, na região do Brasil, né? Mas, se a gente pensar que a gente vai ter aí um SAR na banda L, e que tudo indica, né, porque a gente também está sabendo que o Alaska Satellite Facility foi escolhido como hub de distribuição desses dados, é muito provável que esses dados sejam gratuitos, abertos, assim como o Sentinel-1, né, que é uma filosofia que a gente percebe dentro do Alaska Satellite Facilities. Aliás, todos os dados que estão lá são dados que estão disponíveis de forma gratuita, né? Até mesmo os dados, por exemplo, a ALOS Pulsar, mas tem a primeira geração, que está até 2011, ali disponível. Então, mas a gente vai ter em tempo mais próximo, né, a banda L, o que para os estudos de vegetação arbórea, principalmente num contexto amazônico, de Mata Atlântica, e até mesmo de Cerrado e outras fitofisionomias, outros biomas brasileiros, vai ser um avanço muito, muito legal, né? E aí, moçada, o que a gente vai explorar aí? Gustavão, o que você está vendo aí de inovação? O que a gente pode trazer para depois a gente passar a bola aí para o Christian? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa missão aí, o NICER. Eu acho que, enfim, a gente estava até comentando aqui no backstage, né? Sobre a própria inovação da construção do sistema, né? Ele vem com uma outra lógica enfim, da disposição dos instrumentos, da própria carenagem ali, né? Que é diferente. A gente estava acostumado com o Radarsat, que é bem parecido com o Sentinel, né? E tal. E esse tem um outro tipo de construção, né? Então você tem a questão da antena emitido um pulso para uma superfície refletora, né? Que é o guarda-chuva, assim, bem parecido com o Biomass,
né? E isso evidencia a questão da preocupação com a evolução desse tipo de tecnologia. Né? Então, assim, realmente, os cientistas e os governos também dos países, né, eles estão entendendo que é importante investir nisso, né, na melhora desses instrumentos, porque eles trazem retornos que são, assim, até mesmo incomensuráveis, né, do ponto de vista econômico, porque você não está trabalhando, por exemplo, o pessoal da Índia vai utilizar a banda S para questões de agricultura, né? Só que a gente não está trabalhando só em uma perspectiva, né? Por exemplo, de melhorar a produtividade, né? Ou, enfim, por meio do monitoramento para o radar e tal. A gente está trabalhando também com questões voltadas a mudanças climáticas, né? E isso mexe não só no bolso das pessoas, mas em todas as outras esferas, né? Então, é muito importante que a gente siga avançando. Não só nas técnicas e nos algoritmos, nas formas de analisar esse dado, mas também nas formas de adquirir, né, no hardware que está envolvido ali, e isso é muito importante, né, que essas duas coisas caminhem juntas, né? E falando em termos do NICER em si, da parte de aplicação, né, ele já tem ali tem uma documentação super completa, né, que é comum, inclusive, né, desses sistemas sensores assim, que trabalham de forma global, né? Então você tem essa cultura desde antes do SRTM, por exemplo. No próprio SRTM você tem uma documentação bem detalhada, já com até mesmo alguns testes, né, em samples aqui na Terra, antes de lançar, né, algumas simulações, né, e eles já delimitaram mais ou menos assim, muito bem o escopo de trabalho, né? Então você tem uma parte voltada para o que eles chamam ali de terra firme, né? Que é a questão monitoramento de terremoto, vulcão, deslizamento, deformações, né? Isso, avaliar, né, deformações na superfície terrestre, né? E aí tem também questões voltadas a monitoramento vegetal, né? Biomassa, carbono, né? Então toda essa questão voltada principalmente a serviços ecossistêmicos, né? Também uma suíte voltada aí para o monitoramento da criosfera, né? Então a dinâmica do gelo e tal, que é uma coisa que para nós aqui dos trópicos é meio complicado, né? A gente pouco tem contato com isso, mas é de extrema importância a manutenção e o monitoramento da dinâmica dessas áreas, né? Principalmente para a finalidade aí de mitigação climática, né? E toda uma questão de produtos já, vamos dizer assim, pré-processados, né? Os ready to use, que era algo que a gente não tinha no radar até, né? Nem no Sentinel-1. A gente tinha mais no óptico, né? E tá vindo para essa questão do radar, o que é muito legal também. Inclusive, a gente falou sobre isso no Biomass, né? Com os ready to use voltados para Canopy Hype Model, né? Distúrbios na floresta, né? Voltados à questão de degradação. Então, isso é bem bacana, porque entra aquela questão da importância do analista, né? Hoje em dia já não é tão importante assim você gerar esse tipo de produto, porque é algo que pode ser automatizado em larga escala, né? E servir isso para os cientistas para que eles ocupem o seu tempo com a análise e os insights, né, que isso vai gerar, sabe? As nuances que isso gera dentro do seu contexto ali, principalmente da sua vivência enquanto cientista, né? Que é algo que a gente carrega muito, né, dentro da nossa pesquisa. Também acho que são esses pontos, assim, no geral, que eu destacaria. E você, Christian, o que você está esperando aí com relação principalmente às áreas úmidas, que é sua área de especialidade aí? Então, nessa linha aí para a gente... Isso é um ponto bem interessante, né? Porque, pegando um pouco do que o Gustavo falou em determinado momento, antes de entrar nos aspectos do NICER, né? Ele trouxe que o foco também estaria nas questões de mudanças climáticas, falou das inundações e tudo mais. E hoje, inclusive, à tarde, eu me reuni com, enfim, CEO de uma empresa da área do agro. Eles trabalham com monitoramento de diferentes talhões. Enfim, cada produtor tem ali 150, 200, 300 talhões.
inúmeros hectares cada um desses talhões, e eles fazem ali as suas análises, né, de índice de vegetação, né, produtividade, manejo, e uma das conversas que a gente estava tendo hoje era relacionado a dados climáticos, né? E por que essa questão, né? Bom, por que eu estou fazendo esse gancho? Porque no final da conversa a gente estava falando sobre áreas no centro-oeste brasileiro que tem um alto índice de nuvens e às vezes se tem uma imagem ou não se tem imagem para fazer os monitoramentos, e aí me vem esse contexto, né, sempre do radar. Embora a gente mesmo que já tenha discutido, né, que olha fake news aí que o radar não tem interferência, né, da nuvem tem, mas ele ajuda muito. E aí uma das perguntas que essa pessoa me fez é como que o radar pode contribuir para o monitoramento de áreas agrícolas, né? Existem índices associados ao monitoramento de cultivos agrícolas. Aí eu até citei o artigo do Vitor, que recentemente ele publicou, e falei, vou tentar catar o artigo do Vitor para te passar, porque ele faz um comparativo, se não me engano, de índices com áreas monitoradas, utilizando radar. E aí entra o ponto que o Gustavo falou, que eu acho que é o uso, né? O uso do radar, a popularização de todas essas coisas. E aí, vindo para a minha área de áreas úmidas, né? As wetlands, a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2023 e 2024, por 2 inundações muito severas, eventos, enfim, que todo o Brasil conhece, o mundo todo ficou chocado com o que ocorreu. E as áreas úmidas têm um papel importante nesse contexto, né? Quando se sai desse evento, surgem muitas discussões de precisamos criar cidades esponjas como tem na China, como foi feito em partes dos Estados Unidos e tudo mais. Mas por que a gente vai fazer todo esse investimento se a gente já tem essas áreas, essas esponjas, essas áreas que, por vezes, estão sendo degradadas, estão sendo ocupadas, né, aterradas e sendo construídos condomínios? Não seria mais fácil, então, preservar essas regiões, né? E entra a questão do radar nesse ponto, né? Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de separar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o que é água e o que é vegetação. Né? Por quê? Porque essa água, essa lâmina da água, ela flutua. Né? Quem está vendo aqui no vídeo está vendo que eu estou fazendo uma variação. E eu conversei, inclusive, com os Gustavos, né? Como que o radar poderia ajudar, como que a interferometria poderia ajudar nesses aspectos, e uma coisa que a gente está analisando junto. E são questões até que eu quero trabalhar, e vou seguir trabalhando num projeto junto com o meu orientador, finalizando o doutorado, seguirei trabalhando, porque é algo que a gente quer reforçar, né? A importância das áreas úmidas, e chegou um ponto que o óptico já não ajudou. E aí, quando eu vejo que o NICER vai ter aqui questões relacionadas ao wetlands e a áreas de inundação, inclusive o foco dele vai ter validação com esses dados, trazendo até questões do Pantanal, aqui de outras regiões, isso me chama muita atenção, né? E gera aquilo que eu falei, uma expectativa muito boa sobre esses dados, né? Eu sou mais dessa área hídrica, né? E gosto muito dessa área e tem muito a ser explorado ainda. Sim, Não, com certeza. Da questão da interferometria, né? Que é uma possibilidade de monitoramento de wetlands, né? E tem coisas voltadas para essa temática no NICER também, assim como no Biomass, né? A questão de você gerar, fazer a cubagem dos dados, né? O princípio da tomografia também, que seria essa cubagem, é bem próximo da interferometria, né? Quando você tem várias passagens, né? Só para abrir um parêntese rapidinho, que é o que a gente já comentou, né? A interferometria vai trabalhar muito com a fase, né? E a comparação feita, né, é sempre de 2 ou mais cenas. Então você tem que ter ou o radar passando 2 ou mais vezes no mesmo lugar, ou 2 sistemas sensores passando no mesmo lugar, né? Mas vamos dizer assim, de visadas diferentes. Né? E aí, quando você tem isso, você consegue medir, né, a fase que sai do sistema sensor e que volta em ciclos, né? São milhões de ciclos aí. Aí tem uma questão lá voltada para trigonometria, né? Ciclo unitário, não vou entrar nisso agora, mas você consegue medir a diferença. Então, se eu passei hoje e eu tive um retorno de X milhões de ciclos, né, de fase, quando eu passar daqui um mês e a lâmina d'água tiver um pouco acima, eu vou ter um retorno menor, eu vou ter menos ciclos retornados.
né? E aí essa diferença de fase que você utiliza para fazer esse tipo de análise. E aí você consegue analisar perturbações quaisquer na superfície. Por exemplo, uma elevação de lâmina d'água, terremotos, deslizamentos, igual a gente comentou aqui. Tem um produto específico do NICER para essa questão de desastres que a gente viveu isso, né? Por exemplo, o monitoramento de barragens por meio de questões interferométricas. A própria criação de um modelo digital de elevação é por meio da interferometria, utilizando esse mesmo princípio, né? Então, é uma técnica bem interessante, que foi largamente utilizada, principalmente nos estudos espaciais, né? Então, o mapeamento, a gente já comentou isso, o mapeamento de Vênus, né? Com a Venera, com a Magalhães, isso lá, década de 80, 90, já foi feita, né, mapeamento topográfico, então você conseguir entender um pouco da geologia de Vênus, né? Então, se não fosse o mapeamento SAR, você não conseguiria dizer, pô, Vênus é uma superfície jovem, né? Geologicamente ativa, você não tem indícios, por exemplo, de erosão causada por vento ou por água. Então, isso tudo só por meio desses dados. Recentemente reprocessaram esses caras e descobriram outras questões, né, que a gente também já trouxe aqui no podcast. Então, e é vamos dizer, um ramo, né, do imageamento SAR, que também vai constar no NICER. Então, isso é muito interessante. Eu queria fazer uma consideração aqui com relação ao sistema sensor, que é uma área que muito me interessa, né? Bom, primeiro, o Gustavo já chamou a atenção, né? Você, diferente do que a gente tem no RadarSat, do que a gente tem no Sentinel, que normalmente você tem uma antena embaixo do satélite, inclinada, né? Mandando pulso e recebendo, essa antena ela se parece muito com as missões CIR-SAR, né? As missões do Shuttle Image Radar, né? Que eram no ônibus espacial. Eles colocavam no corpo do ônibus espacial a antena e faziam o imageamento virando o ônibus espacial de cabeça para baixo. O SRTM foi assim, né? Mas a gente, no caso aqui, tem uma antena refletora de 12 metros de diâmetro e que vai tanto receber o pulso emitido e mandar para a superfície para fazer o lóbulo de imageamento, como também essa antena recebe e retransmite isso para a antena que está na parte superior do corpo do satélite. Você tem os painéis solares e a antena está ali, tanto a antena da banda S como da banda L, uma do lado da outra, como era no caso das missões no ônibus espacial. A banda S tem uma frequência de 3.2 GHz, a banda L com 1.25 GHz. As duas antenas terão modos single pole, dual pole, compact pole e a banda S quase quadpole e a banda L será também no formato quadpole, ou seja, terá as 4 polarizações. E resoluções espaciais variando de 7 metros em azimuth, e em slant range a gente vai ter de 3 a 48 metros na banda L, de 3 a 24 metros na banda S. Tá? Vai depender do tipo de aquisição. E aqui tem uma informação extremamente importante na documentação final do NICER sobre acesso a dados e produtos free and open. Tá? Então, será gratuito e aberto. Isso está escrito aqui na documentação final, né, no handbook para os usuários científicos. Com relação aos produtos da missão, que o Gustavo já comentou, o Christian também, a gente tem uma expectativa, né, para produtos de ecossistema, para deformações de terra sólida, como o Gustavo comentou, e dinâmica de gelo. Para a vegetação, para a parte ecossistêmica, a gente vai ter biomassa lenhosa, né, de estrutura arbórea, né, arbustiva e arbórea, para regiões acima de 100 toneladas por hectare. Vai ter um produto de perturbação ou distúrbio de vegetação.
vai ter um produto de área de inundação e wetlands, um produto de áreas de agricultura, um de vegetação, estrutura de vegetação. Aí, dentro dos de terra sólida, deformação de terra sólida, você tem deformação da terra e as taxas de deformação, e você também vai ter uma referência de danos, né, um proxy de danos, nessa parte de deformação de terra sólida. E na parte dinâmica de gelo, a gente vai ter calota de gelo, glaciais, velocidade desses glaciais e velocidade de mudanças, além da velocidade de gelo no mar. Tá? Então, eles vão fazer esse tipo de produto pronto para ser usado, que é uma tendência, isso nos níveis 3 e 4 dos produtos do NISA. Produto nível 0 será produto bruto, né? E aí o nível 1 já com um nível de pré-processamento, assim como no nível 2 também. Tá? Uma documentação bastante intensa, bastante detalhada nos diversos sites, tanto da NASA como do ESRO, a respeito do NICE, a questão de calibração, que é algo extremamente importante, como é que serão feitas as calibrações dos produtos, então tudo isso está sendo discutido e disponibilizado de forma aberta, né, nos portais, né, as fontes de erro, a parte de validação, de calibração, enfim, é bem interessante. Então, por exemplo, a parte de inundação, estava comentando com o Christian aqui, antes no backstage, né, serão sites de wetlands, né, que são feitas as análises por uma estrutura de estudos que é financiada pela NASA, no Alasca. Na América do Sul, tem uma região dentro da América do Sul e além dessa região, talvez o Pantanal. No Gabão, nos Everglades, no delta da Louisiana, em lagoas costais na Índia e no sul do Sudão. Né? Então, para cada um deles, você já tem uma discussão de onde vai ser feita a verificação, a calibração, a validação. Então, é bastante bem detalhado o trabalho com o NISA. Né? Fica a dica aí para vocês começarem a observar, porque isso também vai ampliar bastante as possibilidades de utilização de radar. Então, a gente já tem hoje uma cultura em torno dos dados na banda C. Existe alguma coisa sendo feita com os dados gratuitos do ALOS Pulsar, mas até 2011, e agora, com o Biomass e com o NISA, a gente tem outras partes do espectro eletromagnético para a gente poder explorar e poder ampliar as nossas compreensões de aplicações de dados SAR. Eu fico pensando, quando a gente fizer um próximo evento de radar, né, sobre aplicações na vegetação, a potencialidade, a quantidade de índices que devem surgir aí, porque se os indianos desenvolveram tantos índices SAR de vegetação para estudos agrícolas, imagine agora na parte de florestas, eles com banda S, a gente aqui na Amazônia, também com banda L, enfim, com sistemas que podem ser quadpol. Vai ser muito interessante, hein? Vai ter muita coisa legal para a gente estudar, para a gente poder avançar. Sim, não? E num curto espaço de tempo, né? Porque as coisas agora... Exato. Nós estamos falando de 10 anos, né? Nós estamos falando de 10 anos de popularização de dados SAR no mundo, né? 2014, então 11 anos para ser mais preciso, né? E não deixem de se inscrever no evento de lançamento da 4ª turma do MBA da Ambigel em Geotecnologia e Análise de Dados Espaciais. Olha, daqui a pouco eu até decoro isso. Gabaritou. Nota 10 aprovada, com estrelinha. É isso aí. Só dar um recado para o pessoal que vai ouvir, e exatamente claro. né? É importante participar desse workshop, porque o que a gente faz? Essa abertura de turma, nós vamos explicar como funciona a pós-graduação,
Você vai ter um tempo para entender se ela é ou não é adequada para o que você busca como profissional, né? Se você está querendo se capacitar na área de geotecnologias, né? Você quer entrar nesse mercado. O MBA ele faz muito sentido porque ele é bem abrangente. A gente estava até conversando anteriormente aqui sobre essas questões, né? De todas as áreas de geotecnologias que ele passa, do sensoriamento remoto, SIG, programação, banco de dados, enfim, dashboards, um monte de outras coisas. Isso te dá um conhecimento muito amplo, assim, né? E, claro, a partir desse momento você pode decidir para que caminho você quer seguir, né? Que caminho que você quer seguir. Então, por que a gente incentiva a participar do ao vivo? Porque no ao vivo a gente consegue explicar, os professores também sempre aparecem por lá, né? Geralmente os Gustavos dão um oi, explicando sobre as suas disciplinas, não só eles, mas também os demais professores já participaram também. E vocês conseguem garantir condições interessantes para quem está no ao vivo, né? Não posso dar muito spoiler, senão a Luana e o Marcos me matam. Mas, assim, são coisas bem interessantes. Inclusive, o Marcos acabou de mandar um abraço para os professores aqui. Ele falou, te mandei um áudio. Pô, não posso ouvir todo no podcast. Ele, não, mandou um abraço para os Gustavos. Então. O outro para ele. Então, é isso, tá? Façam parte do evento, né? O link está passando aqui na descrição, mas para quem não está vendo, é ambigel.com/MBA-lançamento, né? Que é o lancamento, no caso, sem cedilha, né? Então, vale muito a pena. Façam parte lá, serem alunos aí dos Gustavos, aprender com eles, né? Logo no início, né? Logo no início. Começa com o Gustavão e com você, depois vem a Luana e o Marcos, aí depois vem eu. E aí depois vocês voltam mais no final, a Luana também, enfim, bem legal. Muito legal. Cansa da gente. Mas faz parte, é que nem é isso aí. Moçada, eu também não acabei esquecendo, falando aqui sobre o evento da Ambigel, acabei esquecendo, mas eu queria agradecer a todos que ingressaram nas turmas novas do PDI-SAR e também no Sistema Sensores, né? Nós tivemos um ingresso muito interessante de pessoas no Sistema Sensores, que é um curso teórico também e que, a mim, muito me agrada ter feito justamente por trabalhar com o funcionamento desses sistemas. Em breve eu devo fazer alguma atualização e colocar lá. Eu já tenho no Sistema Sensores, eu já falo do NICE e do Biomass, mas eu não tinha os detalhes de como seria o funcionamento. Quem sabe depois eu boto mais uma aulinha ou duas ali a respeito. Esse curso é bom, hein? Eu sou aluno e posso garantir. Esse curso é bom demais. Não que os outros não sejam, mas esse curso aí é muito bom. Esse é legal, né? Abriu muito a mente assim, para várias coisas. Inclusive, uso nas minhas aulas falas do professor. Né? É isso. A gente vai aprendendo, né? A gente replica. Se ele está errado, eu estou errando junto. E ainda cita a fonte e fala, não fui eu que falei, hein? Não fui eu que falei. Hoje, só para encerrar, hoje eu vi uma muito boa, assim, né? Que fazer ciência é mais ou menos assim, ó. Eu acho que 1 mais 1 é igual a 2, mas como eu não posso achar nada, o Souza disse que é, então eu vou confiar no Souza, tá? É mais ou menos essa linha. É bem por aí. Porque alguém confiou nele antes, né? E alguém confiou nele, e o Souza confiou em alguém. Agora, quem foi a primeira pessoa que disse isso? Nunca saberei. Exato. Aí é aquela história, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Sempre uma incógnita, né? É bem interessante, Muito Qualquer dia desse a gente faz um episódio falando sobre os apudes. Os apudes. Né? Os apudes. O citado por, né? Citado por, muito bom. Maravilha. Queridos, se cuidem, fiquem bem, tudo de bom. Um grande abraço a todos. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, abraço, gente. Pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O fascinante mundo do sensoriamento remoto.